Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelera, altcoins corrigem com o movimento da dominância em alta. Será que isso é algo problemático, preocupante ou é oportuno? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, mais uma vez, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas eu peço a você, comente, deixa aí aquele ativo diferente que você quer que eu analise. Vamos avaliar nesses próximos dias. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, ontem flertamos com 124 mil dólares. O mercado acelerou e fechamos a semana útil, sexta-feira, de forma extremamente bullish. Este é um movimento muito importante. A gente não viu uma aceleração brutal e uma queda, uma rejeição agressiva, justamente no topo histórico, o que poderia nos levar a mais uma queda brutal. Isso foi apagado? É claro que não, mas a probabilidade é que a gente busque uma base de preço e aí sim volte a enfrentar este topo, com um potencial muito elevado de romper o mesmo. Então a gente está de olho, está vigilante e eu farei uma análise extremamente profunda do Bitcoin no vídeo de amanhã, que é o vídeo de fechamento da semana. Por isso, eu já peço a você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Não deixa de se inscrever, por quê? Porque amanhã a gente tem conteúdo extremamente importante. E é claro, o nosso conteúdo é cumulativo. A gente vem apresentando avaliações, análises que vão se somando e permitem que você possa tomar decisões com base sólida. Mas é importante que a gente veja este movimento em potencial de pullback. O Bitcoin acelerou, não formou nenhuma base de preço, ou seja, a gente não teve nenhum fundo ascendente desde o dia 26 de setembro e é natural que a gente veja pullbacks. Pullbacks para as faixas de Fibonacci, 118 a 114 seria saudável, mas também base no gráfico diário. Então a gente vai ficar de olho no RSI, que é o índice de força relativa de 1 hora em sobrevenda. Mas amanhã a gente vai analisar de forma muito mais profunda. Por quê? Porque a gente está vendo um movimento do Bitcoin. Ai meu Deus do céu, e as minhas altcoins? A gente viu o Bitcoin acelerar, as altcoins têm uma leve recuperação. E quando o Bitcoin tem uma correção, e a gente está falando de uma queda de 0,3%, pô, as altcoins caem 5, 6, 7%. Por que a gente está vendo uma fraqueza das altcoins? Porque este é o momento do Bitcoin. A gente está vendo uma aceleração com uma alta na dominância. E isso faz com que as altcoins fiquem mais fracas neste curtíssimo prazo. Só que isso é algo ruim, é algo que não é natural? Muito pelo contrário. Isto mantém o mercado extremamente saudável. E eu quero que você pense no Bitcoin como um foguete. O Bitcoin, ele é o farol do mercado, ou seja, ele é o frente, é ele que mostra o caminho. Nós queremos que o Bitcoin tenha todo o combustível possível para que ele possa sair do chão, acelerar e romper todas as resistências, chegando no espaço. O que é o espaço quando a gente está trazendo para o gráfico? É a faixa acima do topo histórico. Acima desta área não existe resistência. É que nem no espaço, não existe o ar, não existe a atmosfera para fazer pressão, para pressionar, para dificultar o caminho. Então o que a gente necessita? Necessita de todo o combustível possível
dinheiro para que a gente tenha essa explosão e consiga romper a faixa de resistência mais crítica, que nos colocará diante do espaço. E quando chegarmos ao espaço, a alta do Bitcoin fica muito mais fácil, porque não tem justamente resistências. Existe uma necessidade de menos dinheiro para que o Bitcoin possa trazer acelerações mais fortes. Então o que nós estamos vendo? O combustível, que é o dinheiro, fluindo para o ativo que é o mais importante, que é o Bitcoin. Só que eu sei que isso acaba desanimando muita gente. E o que a gente fala de ser contraintuitivo? Quando todos estão desanimados, pode ser que a gente tenha uma ótima oportunidade. Por quê? Porque os ativos estão baratos. O gráfico, a vela de alta e de baixa, ela traduz o sentimento de compradores e vendedores. Quando os investidores estão desanimados, principalmente com uma classe de ativo, este pode ser um movimento para aproveitar o momento oportuno com ativos descontados. Então, é justamente para as altcoins que eu sigo olhando. Por quê? Porque a gente está num movimento saudável, pode sim ter correções que podem ser mais brutais para as altcoins no curtíssimo prazo, caso a dominância suba. No entanto, isso vai baratear os bons ativos e vai abrir espaço para que eu compre eles baratos e, quando o Bitcoin acelerar, romper topos, o Ethereum também fazer um movimento parelho, ou seja, romper topos, porque o Bitcoin, como é o manda-chuva, é o frente, é o farol, ele pressionará também o Ethereum, que começará a atrair o dinheiro para as altcoins, e quando o Ethereum acumular, este dinheiro do Ethereum, que veio também do Bitcoin, irá fluir para ativos grandes, médios e pequenos. Então é um jogo de paciência e até um jogo de psicologia. Você tem que entender o momento em que nós estamos e você, obviamente, tem que entender que este desânimo pode ser extremamente oportuno para alguns ativos. Então é justamente isso que eu estou avaliando. Eu estou atento aos cenários do Bitcoin, à aceleração da dominância como algo benéfico e estou somando a isso o enfraquecimento das altcoins como algo benéfico. Porque se eu posso comprar algo que tem a sua probabilidade de acelerar, de valorizar posteriormente, mas eu tenho a capacidade de comprar mais barato, por que eu não vou fazê-lo? Isso é o que muita gente não coloca em consideração, não leva em consideração. Ai meu Deus do céu, o Bitcoin está subindo e as altcoins não estão subindo. O Bitcoin está corrigindo 1%, as altcoins estão corrigindo 5, 8, 10, 12, 15%. Este é o momento que define quem vai ganhar muito dinheiro e quem não vai ganhar. Então eu estou muito mais propenso a me expor em altcoins. No entanto, é claro que eu já tenho uma exposição no Bitcoin muito confortável, eu venho já realizando lucro, recomprando mais barato, fazendo o giro de capital, eu venho fazendo exatamente aquilo que eu mostro aqui na aula de Caixa Infinito. Confira, é uma aula extremamente importante e pode abrir a sua cabeça. Mas é claro, eu devo lembrá-lo que este não é um vídeo indicando compra, muito menos venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E antes da gente analisar as altcoins, eu já quero te fazer dois convites. Primeiro convite,
participar do nosso grupo geral do Telegram. O link está na descrição, é o segundo link da descrição. Vem participar do nosso grupo do Telegram geral, tem insights, análises, informações e atualizações para que você tenha acesso à informação em primeira mão de forma gratuita, permitindo que você possa tomar decisões embasadas. E aqui a gente traz atualizações muito mais rotineiras do que no próprio YouTube, em que a gente faz um vídeo por dia. Mas agora, se você quer ter contato diretamente comigo, ter acesso às minhas metodologias, estratégias, planos, ter acesso a cada uma das minhas movimentações de compra, venda, rebalanceamento, operações alavancadas, quer ter acesso a diversas aulas que te dão base e acesso à minha pessoa, suporte 1 para 1 comigo, seu lugar é no Prêmio Desafio, 2 grupos fechados, em que eu apresento meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. No chat que o nosso time será aberto. E, ao enviar um oi nesse chat, nosso time te encaminhará tudo aquilo que a gente entrega. Eu aguardo o seu contato. Lembrando que o custo dos nossos programas é de pouco mais de R$1 no plano anual. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Aguardamos o seu contato. Vamos lá! Vamos às altcoins. Se a gente está de olho em ativos que podem estar mais enfraquecidos, vamos avaliar exatamente Ethereum, Atom, FET, ICP, Aster, famosa Aster, VET e UNI. E se você quer mais ativos, comente, faz uma lista aí. Eu sempre busco os ativos que mais estão comentando. E se você quer alguma análise específica, coloca que eu terei o prazer de avaliar no próximo vídeo. Pois bem, ETH, quero comprar Ethereum. Eu vejo que Ethereum está em um ponto já um pouco mais avançado. Eu não vejo, do ponto de vista do risco e retorno, uma faixa de compra interessante quando a gente está tão próximo do topo histórico. 10%. Ah, não, mas Ethereum vai a $50 mil. Tudo bem, eu entendo que muitos podem ter esta visão, mas quando nós estamos analisando risco e retorno, eu não vejo que este seja o melhor ponto de exposição. Mas, se ainda assim você quiser se posicionar, um DCA pode ser a solução. Eu, que tenho uma visão muito mais pautada para o gráfico, eu olharia para faixas a partir de 3.800, 3.500, 3.200. Esses seriam os pontos em que seria interessante do ponto de vista do risco e retorno um posicionamento. Quer dizer que o mercado vai para esse ponto? Provavelmente não, mas a gente tem que levar com muita seriedade as faixas de compra que são as mais claras para o momento. Seguindo, Atom. A gente segue analisando Atom, por quê? Porque as pessoas seguem pedindo Atom. Mas a minha visão para Atom segue a mesma. Rompimento do canal de baixa que vai afunilando, conhecido como cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Eu aguardaria o rompimento para cima, caso eu tivesse um perfil conservador e quisesse me expor a Atom. Agora, eu tenho um perfil mais agressivo. Eu olharia para uma perda dos fundos. Por quê? Porque este é um padrão típico que traz perda dos fundos sem continuidade. Perda dos fundos sem continuidade. Ó, tá aqui, ó. Perda dos fundos sem continuidade, podendo até trazer o rompimento do padrão de cunha. Então, eu olharia para uma compra de Atom caso tivéssemos a perda dos fundos, no caso 3,40. 3,40 ou rompimento de 6,31. Poxa, mas é um gap, é uma diferença muito grande. Sim, é uma diferença muito grande. Porque a diferença entre o agressivo e o conservador também é muito grande. Então a gente não pode esquecer isso. O conservador acaba se colocando num perfil mais neutro, paciente. E muitas vezes pode acabar, sim, perdendo certas oportunidades.
Mas tudo é uma escolha. E a cada escolha existe um risco atrelado. Lembrando que não existe garantia, não existe certeza no mercado financeiro. Existe risco e sim, existe todo um cuidado que deve ter cada um dos investidores, cada investidor deve ter quando está colocando seu dinheiro. Sem esquecer que tudo que nós fazemos tem risco sim de perder dinheiro. Se você não está consciente dos riscos, nem entre, porque não é para você. Seguindo, FET. A gente está vendo o FET brigar com uma resistência muito importante. Sendo extremamente sincero, mesmo que a gente esteja em um ponto muito melhor do que a gente viu em julho, a gente está falando aí de julho, bateu 0,86 e recentemente a gente bateu 0,52, eu olharia com muito cuidado. Por quê? Porque a gente está formando aqui topos descendentes e está no limite de perder este último fundo local que foi formado em junho. Se a gente tiver a perda, e se a gente tiver uma correção do Bitcoin, pode ser que a gente veja um cenário como este, abrindo espaço para melhores compras. Melhores compras para quem? Para quem tem um perfil ultra agressivo. Aqui você tem que ter uma confiança clara na narrativa, no setor e no ativo. Pô, Luan, mas FET é um alfa de inteligência artificial. Inteligência artificial é o foco do TradeFi, ou seja, do mercado tradicional. Isso vai vir para o mercado cripto. Eu concordo. Só que ainda assim você tem que ter um perfil e uma convicção muito grande. Por quê? Porque se a gente perde este suporte, não importa, a gente vai buscar faixas inferiores e você tem que ter essa consciência. Você pode ter todas as narrativas que façam sentido, e muitas vezes fazem, mas você não pode esquecer do risco. Então, quando você está olhando para um ativo que tem um mega potencial, mas ainda assim tem o seu risco, você tem que equilibrar o seu percentual de exposição. Então você pode avaliar uma exposição em um cenário mais agressivo, mais apocalíptico, ou aguardar simplesmente um rompimento, teste, pivôzinho de alta, maravilha, ultrapassou 0,86, se posiciona. Poxa, mas eu posso comprar 0,40, depois eu vou ter que esperar 0,86? Se você tiver um perfil conservador, sim, é isso que você vai ter que esperar. Escolha, avalie. ICP, outro ativo que tem fundamentos interessantes, é um ativo que vem em uma desvalorização, o projeto segue entregando, alguns olham com uma visão extremamente bullish, outros nem tanto. Qual é o seu perfil, qual a sua avaliação em relação ao projeto em si? Você deve fazer todo o estudo e olhar para o gráfico. Maravilha! Perda dos fundos sem continuidade, padrão para cunhas descendente. Perder os fundos sem continuidade pode abrir espaço para oportunidades. Maravilha! Este é o gatilho para aquele que quer ICP e quer se expor com o perfil de risco. O conservador vai aguardar o quê? Um rompimento. E aí sim, talvez um reteste para formar um fundo ascendente. Mas será necessário um pivô de alta acima de 5,15 pelo menos, para que a gente veja uma aceleração e este fundo ascendente se formando. No que poderia ser uma área de sustentação muito clara para este que é um round bottom, um fundo arredondado. Padrão que tende a trazer acelerações agressivas. Eu já trouxe diversos ativos em round bottoms, em fundos arredondados, que acabaram tendo resultados muito interessantes. Então aqui eu olharia para rompimentos e testes ou para a perda dos fundos, fundos formados em 4 dólares, perda dos fundos sem continuidade, como aquele movimento extremamente rápido, mas que pode ser oportuno.
Perfil agressivo, perfil conservador. Aster, olha só, analisamos Aster recentemente. E o que a gente falou? Falamos do cuidado que era necessário neste ponto, justamente neste ponto. Vai lá no vídeo do finalzinho de setembro. A gente falou aqui, se eu não me engano foi no dia 29 de setembro. A gente teve uma aceleração, eu falei sobre este ponto. Era necessário um rompimento e teste ou uma queda para faixa de fundo desse canal de baixa que poderia abrir oportunidades. Falamos de Aster aqui também no dia, se eu não me engano, foi no dia 1º. Foi no dia 1º? Acredito que foi no dia 1º. A gente estava vendo esse movimento secundário, falamos da área de buy zone, a Aster acelerou, está agora formando um fundo ascendente bem brando, mas eu não vejo compras por gatilho gráfico neste momento. Neste caso aqui, o que é necessário? Uma aceleração e aí sim uma correção. Qualquer movimento que não nos leve ao rompimento, poderia até fazer isso daqui, mas eu ainda tenho que aguardar de uma forma melhor. Na verdade, eu olharia para isso aqui, rompimento, aí sim uma correção para acelerar. Mas neste momento, gatilho gráfico, eu não vejo. Eu não faria nem sequer uma retração de Fibonacci deste ponto para este ponto, tá? Então, na minha humilde opinião, levando em consideração que a gente já trouxe um cenário que era o cenário de oportunidade, eu ficaria neutro. Mas, quero comprar porque vai valer $38 por conta do CZ, blá, 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 blá. Aí você pode avaliar com cuidado um DCA. Seguindo o VET, vamos ver VET. Deixa eu ver se tem uma cunha aqui, se tem uma linha de tendência de alta. Olha, temos uma linha de tendência de alta aqui, tá? Vem lá de longe, cruza tudo. Engraçado, suporte, resistência, rompimento, suporte, explodiu, suporte, veio próximo do suporte. Temos aqui um suporte muito sólido que vem de 7 anos, maravilha. Agora, isso quer dizer que ele vai sustentar esse suporte? Não. Só que se ele perder essa área aqui, acabou, tá? A festa em VET. Então, VET, se perder isso daqui, pode esquecer que o ativo vai com muito maior probabilidade, ou não, é vermelho, maior probabilidade será de queda mais agressiva. Deixa eu mudar de cor. Certo? Agora, se nós rompermos esta área aqui, eu não vou puxar daqui, poderia puxar daqui, mas não vamos fazer errado, eu vejo isso daqui. Se a gente tiver um pivô de alta, ou seja, a gente começar a mostrar uma alta acima de 0,029 e voltar para retestar, agora sim, vamos mudar de cor, pode ser que abra espaço para quem quer se expor. Ativo de altíssimo risco, tá? Devo lembrar. Só que, no entanto, matei o português, no entanto, ele, embora seja de altíssimo risco, ele tem um risco bem controlado. Você tem uma faixa crítica aqui, de 0,018, pode ser considerado como stop, e eu colocaria até um pouquinho mais abaixo, tá? 0,017. E você tem, caso veja um rompimento, um pivôzinho de alta acima de 0,028 e um reteste, poderia abrir espaço para compras. Somente, é claro, se você tiver uma visão bullish. De nada adianta querer comprar só porque apareceu aqui, tá? E o que mais que nós temos? Uni. Eu não gosto desse padrão. Esse padrão é um pouco sujo, por assim dizer. Por quê? A gente tem topo, fundo, topo descendente. Agora a gente está na área de fundo ascendente, tá?
Área de 50% até 618 poderia chegar a 0,021. Tá? Então, se a gente vir isto aqui, ainda assim é válido. Tá? Então, eu olho para uma faixa... Não, que 0,021? Oh, meu Deus do céu. Aí, ó. 0,021. Aqui não é 0,021. Aqui é 6,21. 6,21. Vamos lá. Se porventura o mercado vier para 6,21, ainda assim é uma área de buy zone. Então eu olharia para 7,50 e 6,21. Por quê? Porque aqui a gente tem confluência com esta linha de tendência de alta. Vou colocar lá em vermelho. Confluência com essa linha de tendência de alta e poderia abrir espaço para quem quer se expor. Ah, eu quero me expor agora. Tudo bem. Lembrando que você poderia ver este cenário aqui ainda, tá? Se a gente, porventura, ver este ponto, suportes, resistências claros, poderia abrir espaço para o perfil agressivo. Agora, o perfil conservador tem que aguardar isso aqui, ó. É um rompimento. Vamos aumentar aqui. É um rompimento desta faixa que quebraria esse padrão de equilíbrio que nós temos aqui. Topo, fundo, tá? Então é topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, onde quer que ele se forme, é um padrão de equilíbrio, é um triângulo simétrico que, se for rompido para cima, aumenta a probabilidade depois de um fundo ascendente de vermos acelerações. Exatamente o que vimos neste rapaz aqui. Que rapaz é esse? Bitcoin. Topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, acelerou, quebrou o padrão de equilíbrio. Agora a gente volta para fundo ascendente, rompimento, confirmado, aceleração com maior probabilidade. Entendeu? Então é justamente o que nós estamos vendo em Uni. Então tenha máxima atenção e avalie com cuidado qual será o seu ponto de exposição, se você estiver de olho no mesmo. Maravilha? Vamos acompanhar, porque o Bitcoin está ditando as regras junto com essa dominância que está ficando forte, está abrindo espaço para quem quer se expor. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.